nos ensina que nós devemos fazer tudo que estiver ao nosso alcance e nunca perdermos a fé, mesmo diante de uma sentença de morte. Esse é o estudo de número 993 aqui do nosso canal Jabó que vamos orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos mostra o exemplo de uma grande mulher. Ela foi honrada por Deus porque ela creu, ela agiu, ela não desistiu. Vamos ao nosso tema, uma gigante na fé chamada Joquebede. O nosso texto base está no livro de Números, capítulo 26, o verso 59, que diz: o nome da mulher de Arão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Deus avisou a Abraão que a descendência dele iria ser escravizada. Gênesis capítulo 15, verso 13 diz: então o Senhor falou a Abraão: sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Que Deus tremendo é o nosso Deus. O nosso Deus é misericordioso, Ele é maravilhoso, Ele é detalhista. Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. E Deus avisou a Abraão que castigaria a nação e depois eles seriam livres. Gênesis capítulo 15, verso 14 diz: contudo, eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão, e depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Pode ter certeza de uma coisa: o nosso Deus, Ele conhece tudo e Ele age a favor do seu povo. Vamos ver como aconteceu a ida do povo israelita ao Egito. Vamos lembrar de José, que foi vendido como escravo pelos irmãos dele, e José foi ao Egito, mas Deus ele era com ele, e tempos depois Deus exaltou a José e ele se tornou governador do Egito. Veio uma grande fome sobre todo o país e também sobre Canaã, terra onde estava o pai de Moisés, os irmãos de Moisés. Lá habitava então Jacó e sua família. Jacó, quando soube que tinha fartura de alimento no Egito, mandou os filhos dele irem comprar alimento, e na segunda vez que eles desceram, olha que interessante, José se revelou a eles como o irmão deles e ainda mandou chamá-los para que morassem com ele lá no Egito. E assim Jacó com a família desceram ao Egito. Atos no capítulo 7, verso 12 ao verso 14 diz: mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez, e na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó, e José mandou chamar a seu pai Jacó e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. É interessante que no livro de Atos, no capítulo 7, Estevão descreve bem quando ele faz o discurso mostrando para o povo israelita a linhagem do nosso Messias, a linhagem de Jesus. E o povo israelita lá no Egito, ele aumentou sobremaneira e se multiplicou. E Faraó, que não conheceu a José, temeu os israelitas porque eles eram muito numerosos, e Faraó usou de astúcia para poder enfraquecê-los. Vamos ver a primeira estratégia?
Êxodo capítulo 1, verso 11 ao verso 13, e puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades armazéns, Pitom e Ramessés, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então, a primeira estratégia que nós vemos é justamente a escravidão. Faraó oprimiu, Faraó afligia eles, mas não adiantava. O povo continuava a aumentar em número, mesmo com todo o sofrimento. A segunda estratégia foi a estratégia de matar os bebês do sexo masculino assim que nascessem. Mas Deus estava agindo, Deus cuidava do seu povo, e as duas parteiras tinham temor do Senhor e não matavam os bebês. Êxodo capítulo 1, verso 17 ao verso 19 diz: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Deus abençoou as parteiras e os israelitas continuavam aumentando em número. Faraó precisou de uma terceira estratégia. Olha a astúcia dele. E a terceira estratégia foi para que todos os bebês do sexo masculino fossem lançados nos rios. Êxodo capítulo 1, verso 22 diz: certo dia, entretanto, ordenou o Faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no rio, mas a todas as meninas deixareis viver. Olha, agora a ordem era para todo o povo egípcio. Então, assim que nascesse um bebê, eles deveriam tomar conhecimento. Se fosse menino, deveriam lançar no rio. Agora imagina quando uma mulher hebreia engravidava, como ficava a cabeça dessa mulher? Os sentimentos, a preocupação, medo, tristeza, angústia poderiam dominá-las, não é verdade? E com motivo certo. Mas nesse contexto, é justamente aí aonde a Bíblia menciona a história de Joquebede, uma mulher que fez a diferença, e nós podemos aprender sobre a fé dela, demonstrada através de suas atitudes. Joquebede significa Jeová é glória, ou também pode significar honra. Ela era da tribo de Levi, como nós vimos no nosso texto base. Era casada com Arão e ela tinha 2 filhos, Arão e Miriam, e depois nasceu Moisés. A primeira atitude de fé de Joquebede, ela não temeu as ordens de Faraó e ela engravidou, mesmo não sabendo o que estava gerando, se era menino ou menina. Êxodo capítulo 2, verso 2. A qual concebeu e deu à luz um menino, vendo que era bonito e saudável, então ela engravidou. Ela não teve medo. Por quê? Porque ela depositou a fé dela, toda a fé dela. A Bíblia fala no Senhor. No Salmo 56, verso 11, diz assim: neste Deus deposito toda a minha fé e nada temerei. O que poderá fazer-me o ser humano? O bebezinho que Joquebede estava gerando e veio a nascer, ele já nasceu sob uma sentença de morte, mas o Deus Todo-Poderoso é aquele que cuida dos seus,
é aquele que age a favor do seu povo. Quando nós vemos no Salmo 56:11, o rei Davi, que passou por diversos sofrimentos, passou por perseguições, ele passou por momentos de muita angústia, e ele nos ensina que não devemos temer o ser humano. Já também o apóstolo João, ele nos ensina que não devemos ter medo, e ele ainda nos mostra o porquê. Vamos conferir? 1 João capítulo 5, verso 4, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E Joquebede, ela demonstrou através das atitudes dela que ela tinha fé em Deus. Então ela tinha vitória, ela era uma mulher que era casada, uma boa esposa, ela era companheira e fiel a Arão. Quando nós vemos em Hebreus capítulo 11, verso 23, que diz assim: mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, olha que interessante, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Joquebede e Arão, eles caminhavam juntos, eles serviam a Deus, eles temiam a Deus e eles confiavam em Deus. Eles observaram que a beleza de Moisés era uma beleza incomum. A segunda atitude de fé de Joquebede, sabe qual foi? Ela agiu, ela escondeu o bebê por 3 meses. Êxodo capítulo 2, o verso 2, que diz: vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. Ela olhou aquele bebê e ela viu a diferença da beleza dele. Era diferente e ela o escondeu por 3 meses. Enquanto ela pôde esconder, ela fez aquilo que ela podia. Ela escondeu aquele menino que já tinha uma sentença de morte, mas ela tinha o Senhor como seu ajudador. No Salmo 146, verso 5 diz: feliz o que tem por ajudador o Deus de Jacó e por esperança o Senhor seu Deus. Ela tinha uma fé maravilhosa no Senhor, ela tinha o Senhor como seu ajudador. O fato da beleza e da saúde de Moisés chamar-lhe a atenção despertou nela algo que poderia ser diferente. Ela creu na promessa que Deus fez a Abraão e ela agiu, ela fez o que ela podia para guardar a vida de Moisés. A terceira atitude de fé de Joquebede, sabe qual foi? Ela foi estrategista, inteligente, habilidosa, mas a fé e a esperança dela estava no Senhor. Lembre-se, demonstrando através das atitudes dela. Provérbios capítulo 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Deus, ele nos dá estratégia, Deus nos dá sabedoria. E Joquebede, o que ela fez? Ou ela construiu um cesto de junco, ou ela pegou um cesto de junco, mas ela pensou em todos os detalhes. Olha que Deus tremendo, o Deus que dá sabedoria, o Deus que dá estratégia, e com todos os detalhes para que ao colocar o bebê lá no rio Nilo não afundasse, o menino viesse a morrer. Ela fez, ela agiu com todos os detalhes. Êxodo capítulo 2, verso 2 diz assim: não conseguindo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-o entre os juncos à margem do rio. Vamos entender então que ela pegou o cesto, a arca de juncos, e ela revestiu de betume. Betume era a lama do rio Nilo, e piche, o pez,
que era uma espécie de alcatrão mineral para reforçar o cestinho. Olha que sabedoria, olha que inteligência, que artimanha que Deus estava dando a ela. Deus estava capacitando-a para salvar a vida de Moisés. A sabedoria dela foi muito além de outras pessoas, porque a maioria das pessoas só usavam o piche para impermeabilizar os barcos. E o que ela fez? Ela reforçou a impermeabilização através tanto da lama do rio Nilo como do piche. Como Deus é tremendo! E nós vemos que os juncos aonde ela colocou o bebê na beira era justamente para que o bebê não fosse arrastado pelas águas. E olha, possivelmente aquele cesto ficou preso nos juncos. Joquebede nos mostra o exemplo de uma mulher virtuosa. Já a quarta atitude de fé de Joquebede possivelmente foi orientar Miriam para que Miriam ficasse observando o que aconteceria com aquele bebê. Êxodo capítulo 2, verso 4 diz: de longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe ia acontecer. A fé de Joquebede no Senhor, no cuidado do Senhor, a impulsionou a agir e não desistir. Nós podemos nos lembrar da importância da fé, porque sem fé a Bíblia nos ensina que ninguém verá o Senhor. Agora eu fico imaginando que ela tinha uma vida de oração, de comunhão com Deus. Ela sabia quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e ela agiu, mas agiu dentro da vontade de Deus. Ela poderia saber da profecia de Deus a Abraão em relação à libertação do seu povo do Egito, onde eles estavam como escravos, sendo maltratados, e ela ficou esperando notícias de Miriam acerca do menino. A quinta atitude de fé de Joquebede, ela pensou nos detalhes. Ao colocar o bebê no cesto, todo impermeabilizado, lembra? Ela o cobriu para não expor. Ela não expôs o bebê que estava naquele cesto nem ao sol e nem ao perigo das aves. Olha que tremendo! Êxodo capítulo 2, verso 6, a parte inicial que diz: abrindo-o, viu a criança. Então, quando a princesa abriu aquele cesto, ela viu o bebê. A sexta atitude de Joquebede que nós precisamos entender: ela ficou aguardando o que aconteceria. Ela ficou crendo no cuidado de Deus naquele momento difícil. E o que o Senhor fez? O Senhor a honrou, o Senhor agiu a favor dela. Êxodo capítulo 2, o verso 5 diz: entre mentes, eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio. Enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Deus estava agindo, porque a Bíblia nos ensina que Deus age a favor daqueles que nele esperam. Deus age a favor daqueles que confiam nele, e Joquebede confiava no Senhor. Quando a filha de Faraó foi se lavar no rio, segundo alguns estudiosos da Bíblia Sagrada, eles acreditam que foi um momento de uma ocasião, de uma solenidade religiosa, e ela mesma viu o cesto e mandou uma criada buscá-lo. Se foi isso ou não foi, não importa. O que importa é que Deus agiu, é que Deus moveu, é que Deus fez acontecer. E quando abriu aquele cestinho, o bebê estava chorando. O choro do bebê comoveu o coração daquela mulher. Ela ficou movida de compaixão. Que Deus tremendo que nós servimos, que Deus maravilhoso, porque mesmo ela sabendo que era um menino dos hebreus, que já tinha uma sentença de morte, ela teve compaixão. E aí entrou Miriam, porque logo que Miriam viu o bebê nos braços dela e ela agindo de compaixão,
chão, Miriam se aproximou e ela se oferece, olha o detalhe, para buscar uma ama de leite para criar o menino. Vamos ver? Êxodo capítulo 2, o verso 7, o verso 8, a parte A que diz: então a irmã do bebê aproximou-se e sugeriu à filha do faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? Olha a proposta dela, que possa criar essa criança. A filha do faraó prontamente respondeu: olha que Deus maravilhoso, sim, vai. Miriam, eu acho que ela não pensou duas vezes, porque ela viu o agir de Deus, ela viu o Deus Todo-Poderoso agindo, que cuida dos detalhes. Deus honrou a fé de Joquebede e Miriam chamou a própria Joquebede, que foi orientada pela princesa para cuidar daquele bebê. Êxodo capítulo 2, verso 9 diz: então a filha do faraó orientou-a: leve este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Além dela poder cuidar do bebê dela, ela ainda teve um salário e ela pôde ensinar a Moisés sobre quem é o Deus que ela servia, o milagre do Deus Todo-Poderoso, o cuidado do Deus Todo-Poderoso, e creio que também ela ensinou sobre a promessa de um libertador para o seu povo. A fé de Joquebede levou-a a ter uma família usada pelo Deus Todo-Poderoso. E Moisés e os filhos foram educados, foram ensinados sobre os valores e os preceitos de Deus. Joquebede era uma mãe presente na vida dos filhos. O filho mais velho dela é Arão. 1 Crônicas, capítulo 23, verso 13, que diz: os filhos de Arão foram Arão e Moisés. Arão e seus descendentes foram escolhidos e encarregados perpetuamente para servirem no Santo dos Santos, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios, queimar incenso diante de Yahvé e o servir e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Arão se tornou sacerdote, a linhagem sacerdotal escolhida por Deus foi através de Arão. Eles tinham permissão para entrar na presença do Senhor, para entrar no lugar mais santo, ou seja, no lugar santíssimo. A filha de Joquebede, Miriam. Êxodo capítulo 15, verso 20 diz: então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. Miriam se tornou profetisa, ela falava com Deus, recebia mensagens de Deus, entregava mensagens ao povo, ela andava na presença de Deus. E Moisés? Vamos ver? Êxodo capítulo 33, verso 11, que diz: então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Moisés se tornou libertador, o líder, o amigo de Deus. Moisés tinha intimidade com Deus e Deus dele testemunhava. Eu vou concluir dizendo para você que nós possamos nos inspirar na fé desta mulher, nesta gigante que se chama Joquebede, uma gigante na fé que não temeu ao decreto de Faraó, mas criou seus filhos e eles foram e viveram para a glória de Deus. Ela mesmo, vivendo momentos de sofrimentos e angústias, ela não desistiu. Ela protegeu seu filho Moisés com fé e com coragem. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para você
que você se inscreva neste dia. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.